Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Estatura do Casamento Cristão, um curso que é oferecido pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos aqui no canal Teologia Didática. Quando você concluir de assistir às aulas deste curso, você então entrará em contato pelo WhatsApp do Instituto e vai solicitar o seu certificado. Junto com o certificado, a gente estará enviando para você como de presente o material didático em PDF, tá bem? Material digital. A gente envia pelo seu WhatsApp, tá certo? Então vamos dar prosseguimento. O curso é Estatura da Mulher Cristã. Gênesis 2,18 diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, alguém que a auxilie. Vamos começar com esse termo. Mulheres auxiliadoras. O que quer dizer a palavra auxiliadora? Mesmo que conservemos todos os nossos bons preconceitos estabelecidos em Gênesis 1, lembrando que o homem e a mulher são igualmente criados à imagem de Deus, ainda podemos indagar a palavra auxiliadora. Aplicada à mulher, implica que ela seria uma cidadã de segunda categoria em uma sociedade de dois. Quando pensamos em auxiliadora, é comum imaginarmos uma ajudante doméstica, por exemplo, ou uma criança pequena que está ajudando a sua mãe, entre inúmeros papéis aparentemente de menor importância ou de menor responsabilidade. Mas nós vamos pensar numa palavra em si. Um auxiliador ou uma auxiliadora é simplesmente alguém que ajuda a outrem. O ato de auxiliar não diminui o auxiliador. De fato, é exatamente o contrário. Em diversas ocasiões recentes, o termo ajudante no hebraico é ezer, que denota força de Deus. Com frequência, a força que vence as batalhas. De fato, em todo o Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever Deus em ação, Deus em plena força, na medida em que Ele ajuda o seu povo. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Salmo 118, 7. A ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus, pois Ele cria a mulher e leva até Adão. Ajudadora é o modo de como Deus torna o não é bom em muito bom. A ajudadora é o ponto mais alto, é o ápice da finalização da história da criação. Esse papel de auxiliadora que a mulher tem é um chamado elevado, algo por meio do qual ela reflete a imagem de Deus, o seu Criador, e por meio do qual ela serve a Deus ao andar conforme a sua palavra. Mesmo assim, temos que perguntar o que significa na prática dizer que a mulher é uma auxiliadora idônea. Em Gênesis capítulo 2, esse papel elevado de auxiliadora aplica-se claramente ao primeiro casamento e a todos os casamentos subsequentes, conforme veremos adiante, cada vez com maior clareza. Mas isso se aplica a todas as mulheres, em todos os seus relacionamentos, com todos os homens. Todas as mulheres devem ser ajudadoras de todos os homens. Essa natureza de ajuda seria intrínseca à condição feminina, conforme o plano de Deus. Se, ao respondermos sim a essa pergunta, estivermos pensando em ajudadora de modo depreciativo ou humilhante, então a resposta é não. Não existe ensino na Escritura que nos leve a pensar assim. Se ao respondermos sim a essa pergunta,
confundiremos os papéis biblicamente definidos com outros papéis? A resposta também então é não. Chegaremos a passagens que tratam dos papéis tanto no casamento como na igreja. E a Escritura é clara quando ambos os contextos, o ensino da Bíblia nessas duas esferas, remonta em Gênesis para sua verdade fundamental. Mas se aplicarmos o ensino da Escritura a respeito desses papéis nos contextos que a palavra de Deus não aborda, entraremos em uma enrascada. Daqui a pouco nós vamos analisar que essa história da criação nos oferece um vislumbre de um padrão criacional e universal que se aplica a todos os homens e a todas as mulheres, de modo que há um sentido em todas as mulheres serem chamadas para atuar como auxiliadoras. Mas se eu tomar esse modelo universal como significado, por exemplo, que uma mulher não deve dirigir uma empresa, ou ser reitora em uma faculdade, ou ser presidente de um país, ou ser pastora de uma instituição, ou estaria confundindo papéis biblicamente definidos com outros papéis entre os quais a Escritura nunca falou. Eu estaria impondo restrições nada bíblicas sobre as portadoras femininas da mensagem de Deus. Mas nós podemos dizer sim a essa questão, de modo a manter os bons preconceitos de Gênesis 1. Ao mesmo tempo que asseveraremos que esse primeiro homem e essa primeira mulher nos ensinam algo profundo e universal. Assim como Gênesis revela a verdade fundamental de que um homem e mulher, e não apenas esposo e esposas, foram criados à imagem de Deus, parece que haveria uma verdade fundamental na criação da primeira mulher, não apenas da primeira esposa, como ajudadora do homem. É difícil definir essa verdade com princípios específicos, porque a verdade que ocorre na criação cresce e espalha sob a luz de toda a palavra de Deus. Precisamos chegar então ao contexto da igreja para descobrir a operação plena e aberta dessas verdades criacionais, dentro do corpo de irmãos e irmãs, casados e solteiros, no âmbito da família de Deus. E é no contexto das congregações locais da igreja que eu tenho visto mais nitidamente a beleza que parecia entre mulheres que ajudam de modo ativo todos ao seu redor, e homens que recebem e apreciam essa ajuda, quando o povo de Deus serve e trabalha em conjunto. Há uma mulher solteira que são brilhantes as mulheres solteiras que são brilhantes em questões financeiras. Todos celebram esse brilho. Não sei o que faríamos sem essa ajuda. A mulher que respeita, celebra e ajuda homens da liderança. O elevado papel das mulheres como ajudadoras, quando elas abraçam isso de coração, tendo a dar sabor a tudo que fazem dentro e fora da igreja. Imagino que você consegue pensar em mulheres que, com seu espírito de ajudadoras, dão sabor à vida e à igreja, e em homens que se alegram em fazer parceria com essas mulheres que lhe ajudam, recebendo humildemente sua ajuda, sem se importar com quem está ou não no comando, em qualquer tipo de trabalho ou empreendimento. Mais adiante falaremos mais especificamente a respeito dessas aplicações. De fato, muito mais luz virá dessa próxima razão com que encontrarmos para a ordem de Deus na criação. Como vivermos depois que Ele veio? Depois que Ele veio, Jesus, a luz do mundo, nós que andávamos em trevas, vimos a luz, e porque vimos a luz, nossos pecados saíram das sombras e foram revelados. Jesus veio para o pecador e para nos livrar da culpa do pecado. Você está crendo nisso? Se você crê, pode confessar os seus pecados, para que nosso Senhor Jesus Cristo se compadeça de você e te perdoe, pois Ele é fiel
e porque Ele disse que perdoaria, nós confiamos e confessamos nossos pecados e então ficamos livres da culpa. Conhecemos então a imagem do Deus invisível. Deus, depois que Ele veio Jesus, a imagem do Deus invisível, podemos conhecer Deus, seu amor, seu caráter, seus planos de vida para nós. Podemos observar a sua imagem para podermos imitá-lo, para imprimir em nossa alma como podemos ser, pois Deus não muda e conforme nos conformamos a Ele, teremos nosso caráter firmado na rocha. Ganhamos a vida eterna. Depois que Ele veio, Jesus ressurreto, não tememos a morte no corpo, pois quando morremos, embora por um tempo nossa alma esteja separada do nosso corpo, seremos ressurretos com Jesus que venceu a morte e nos dá vida eterna juntamente com Ele. Teremos vida no reino de Deus, em novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, onde não há dor, não há lágrimas, nem luto e nem tristezas. Teremos então vida abundante. Depois que Ele veio, Jesus, que é a nossa vida, teremos vida em abundante, onde correm rios de águas vivas, um manancial de vida que desce do céu, do trono do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, para regar e irrigar a nossa vida. Vida em abundância é vida na graça de Deus, que nos dá tudo o que necessitamos, que vivemos vida piedosa com alegria e conhecimento. A nossa fome então foi saciada. Depois que Ele veio, Jesus, o pão da vida, não temos mais fome, Ele é o nosso alimento. Ele é o pão que desceu do céu para nos visitar, para viver a nossa vida, para carregar os nossos pecados, para morrer por nós e para vencer a morte eternamente. Ele está com fome agora. Ele multiplica o pão para que todos nós comamos. Você tem fome de quê? De justiça? De vingança? Jesus, o pão da vida, sacia sua fome de justiça, porque Ele é o justo juiz. Ele é o nosso advogado de defesa junto ao Pai, defende os nossos direitos. Não temos necessidade de nos defendermos a nós mesmos. Ele nos defende. Mas se é de vingança a nossa fome, Jesus, o pão da vida, é manso e humilde, se humilhou por você e foi escarnecido, ultrajado, humilhado, e não abriu a sua boca, mas se entregou por sua própria vontade para que você e eu tivéssemos vida. Conhecendo a sabedoria de Deus, depois que Ele veio, Jesus, o maravilhoso conselheiro, poderemos ter sabedoria para vivermos vida agradável ao Pai. Você não precisa buscar conselho nos ideologismos seculares. Você tem a sabedoria para te ensinar e te instruir em todo o tempo. Tiago, irmão de Jesus, nos ensinou em sua carta que podemos pedir sabedoria e recebermos do alto. O Pai nos quer sábios e não nécios. Mulheres são consoladas. Depois que Ele veio, Jesus nos enviou então o Consolador. Temos o consolo de nossas misérias. Em Deus nós somos consolados na pessoa do Espírito Santo. Vivemos uma vida de consolo e conforto. Quando somos consolados, podemos ser consoladores também. O Senhor multiplica as consolações através de nós. Nossos sofrimentos não são em vão. Eles produzem em nós peso de glória. Recebemos a vida eterna. Depois que Ele veio, Jesus, o servo sofredor, podemos ter esperança de vida eterna. Jesus é a vida e a vida é eterna. Quando você conhece Jesus, você entra na vida eterna. Aleluia! Se você ainda não conhece Jesus, vem, a hora é agora de você sair da morte e entrar na vida, porque Ele tem vida eterna para você. Casamentos são realizados com previsão de durarem a vida toda. Os casamentos não duram a vida toda naturalmente, sem algum esforço e cuidado. Devemos descobrir e tomar cuidados, atitudes claras e eficazes para que os casamentos sejam duráveis. O casamento durável demonstra a presença equilibrada do amor
e o compromisso, conforme Marcos 7, 10 e 7. Aqueles que são casados há muitos anos geralmente testemunham que só o amor não sustenta uma relação, que só o amor não sustenta uma relação. Aqueles que se separam um dia demonstram na prática que só o compromisso não sustenta uma relação. Ainda assim, ambos concordarão que uma relação duradoura depende tanto de amor quanto de compromisso firme, inabalável. A maneira bíblica de descrever o compromisso no casamento está no célebre frase proferida em Gênesis 2, 24 a 25 pelo próprio Senhor. Por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Marcos 10, 7 a 8. Duas expressões são especialmente contundentes ao ensinarem a intensidade do compromisso. Primeiro, unir-se, e depois uma só carne. Segundo os estudiosos, unir-se tem significado de um elo forte, não será jamais quebrado, envolvendo duas características: lealdade inabalável e amor ativo permanente que não desiste. Do outro lado, tornar-se uma só carne inclui relação sexual e todas as dimensões adicionadas afetivas e físicas. Significa que uma natureza de união tão forte que seria impossível desunir, separar, cortar, dividir, sem que marcas profundas sejam manifestas. Para se ter uma ideia da natureza desse modelo de união, a Bíblia chama o ministério e declara ser esse a representação mais completa de um relacionamento entre Cristo e a igreja, conforme Efésios capítulo 5, 31 e 32. Um compromisso de tamanha magnitude, com tamanhas implicações, não é assumido com facilidade. Por isso, alguns chegam a temer o casamento. A base do comprometimento tem que ser o amor, pois ele expulsa todo medo, conforme 1 João 4, 18. Desse modo, enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento do amor, o amor torna possível a manutenção do compromisso. Casamentos duráveis podem ou pedem manutenção sistemáticas. A atitude própria de todas as pessoas que adquirem um bem durável é programar-se para o natural cuidado e a sua manutenção. Assim fazemos quando adquirimos uma casa, um carro ou mesmo algum eletrodoméstico. Na verdade, até mesmo a garantia da maioria dos bens depende da sua manutenção adequada. O mesmo acontece quando se deseja construir um casamento durável. Sem manutenção adequada, os casamentos se tornam vulneráveis, frágeis, quebram, se diluem. Entre diversas formas de se cuidar da manutenção de um casamento, duas serão destacadas aqui agora. Primeiro, disposição e capacidade de liderar com os conflitos ou lidar com os conflitos. Podemos evitar muitos dos conflitos que surgem no casamento bastante para uma atitude mais cuidadosa por parte de cada um de nós. A disposição de aceitar as diferenças, por exemplo, diminui de modo decisivo o potencial de um casal de se envolver em conflitos. Homens são diferentes de mulher. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Pessoas criadas na família A são diferentes das pessoas criadas na família B. E assim por diante. Nossas diferenças se manifestam na maneira como reagimos aos problemas, na escala de valores da família, no gosto de alimentos, ambientes, humor e tantas outras maneiras. Há casais que não conseguem conviver porque um dos cônjuges deseja mudar e o outro não deseja fazê-lo exatamente igual. Mudar um móvel dentro da casa ou mesmo mudar de ambiente. Há casos que a disposição para implicar com o outro e com a maneira com que ele a maneira de ele ser e perceber as coisas acaba por tornar insustentável a vida comum. Pedro disse em 1 Pedro 3, 1 a 7, e oferece um exemplo de postura favorável para lidarmos com as diferenças quando orienta as mulheres cristãs a tratarem até mesmo de um marido
que não obedecem à palavra. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu próprio marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa das mulheres. O ensino alcança diversas áreas da vida familiar, orienta também os homens a serem sábios no convívio com a própria esposa e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Segundo, a habilidade de lidar com mudanças necessárias e inevitáveis, além da questão as questões que podem ser vistas como diferenças. O casamento inclui enganos, erros e pecados por parte dos membros da família. O fato é que somos pecadores. A maneira como lidamos com os nossos próprios erros e com os erros do cônjuge será fundamental para definir a continuidade saudável do casamento. Isso significa aprender a pedir perdão. Embora os exemplos bíblicos sejam tantos, temos a tendência de achar que é humilhante pedir perdão e acabamos optando por atitudes prejudiciais ao casamento, como negar, deixar o tempo passar, ficar irritado quando confrontado, culpar o outro quando inquirido, ter capacidade para entrar em acordo com o outro à disposição de perdoar. A Bíblia nos ensina que devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, conforme Efésios 4:32. Do outro lado, se existe um lugar que deve ser aplicado ao ensinamento de Jesus, a Pedro II, o qual devemos perdoar nossos irmãos até 70 vezes 7, esse lugar é no casamento. Quando a Bíblia fala de 70 vezes 7, fala de infinitude, fala que não há um espaço, não há um número definido de perdão em qualquer relação, principalmente no casamento. A atitude de perdão, segundo a Bíblia, é antecipada por uma cuidadosa advertência contra os pecados relacionados que dividem e fazem nascer conflito. Em Efésios 4:25-31, somos exortados a ser cuidadosos para não mentir uns aos outros, não nos entregar à raiva de uns para com os outros, não roubar uns aos outros, não dizer palavras que machuquem uns aos outros, e viver inclusive na casa de maneira que permaneça longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia, conforme o 4 de Efésios, versículo 31. Casamentos duráveis recebem investimentos constantes. Um casamento saudável não